Em nome de Jesus. Então abra sua Bíblia comigo em Êxodo, lá no capítulo de número 17, versículo 8. Diz assim a palavra assim, ó. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Redefidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque, e amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram em cima do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram, você me ajuda, eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram por debaixo dele, e ele se assentou nela. Arão e Ur sustentaram-lhe as mãos, um de um lado e outro do. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Fala assim: Deus, o que vier de ti, eu recebo. Quando o texto diz até o pôr do sol, já vem logo com duas vertentes. A primeira, o nascer de um novo dia. A segunda é escatológico. Diz até o pôr do sol, ou fala sobre o dia da vitória final, o dia que Cristo há de voltar. Eu quero dizer para você que aqui mostra a Bíblia alguns personagens, dentre eles Amaleque e seu exército. Mostra Josué, que foi com seus homens para a peleja. Mostra um homem maravilhoso chamado Moisés. Moisés vira para Josué e diz: Josué, vocês vão para a peleja. Escolhe os que estão contigo e vai para a peleja. E prontamente Josué obedece e começa a pelejar. Mas a Bíblia diz que Moisés escolhe dois homens com ele. De um lado Ur, do outro Arão, ou Arão e Ur. E vira para esses homens e diz: olha, vocês vão comigo. Mas para onde, Moisés? Vocês vão subir o outeiro, vocês vão subir o monte. Acredito eu que nem Arão e nem Ur sabia o verdadeiro significado da sua ida. Eles não tinham noção disso, mas foram, acompanharam Moisés. E chegando naquele lugar, a Bíblia diz que no momento em que Moisés estendia as suas mãos, o povo de Deus prevalecia e Amaleque era vencido. Mas a Bíblia diz que no momento em que Moisés arriava as suas mãos, o povo de Deus começava a perder a batalha. A intercessão era tão forte. Aquele que estava lá em cima, estendendo os braços, era tão forte, que eles lá embaixo começavam a vencer a batalha. E a Bíblia diz que os braços de Moisés eram pesados. Eu fico imaginando Josué no campo de batalha. E Josué, no momento em que começava a perder alguns homens, era como se ele dissesse para Moisés: Moisés, levanta o mais rápido possível os seus braços. Nós estamos aqui e nós estamos perdendo homens nessa batalha. E aí mais uma vez Moisés levantava e Arão e Ur começaram a observar: olha, o que nós podemos fazer para ajudá-lo? E de repente acredito que de um deles foi dito o seguinte: vamos pôr uma pedra para que ele possa se assentar sobre a pedra. E aí já alivia. E aí Moisés se assenta. Mas eles continuam observando que os braços de Moisés permaneciam tendendo a baixar devido ao cansaço. E o povo começava a perder novamente a batalha. E aí de repente eles têm uma ideia. Cada um entra de um lado do braço de Moisés, apoia com um ombro, para que os braços de Moisés ficassem estendidos até o pôr do sol. A batalha só seria vencida no pôr do sol.
A batalha final só seria vencida ao nascer de um novo dia. E eu fico olhando para tudo isso, eu fico encantado com Moisés, eu fico encantado com Josué e o povo guerreando. Eu olho e vejo Arão e Ur como servos fiéis, pessoas que nós estamos procurando nos dias de hoje, para manter a mão do homem de Deus de pé. Contudo, querido, eu preciso te levar lá no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 59, versículo de número 1. Eu quero te mostrar que estendeu os seus braços em favor da minha vida e da tua. Não teve apoio nem de Arão e nem de Ur. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Jesus, quando foi à cruz do Calvário, naquela cruz, os braços estendidos, aquele sofrimento era o sinal da minha vitória e da tua. O tempo todo, ele não podia sair daquela cruz sem antes fazer tudo aquilo que havia sido designado para ele. Ele tinha que dizer: está consumado. Ele precisava entregar o espírito dele para o Senhor. Ele precisava fazer cumprir todas as promessas. Eu admiro Moisés, eu admiro Arão e Ur, eu admiro Josué, mas o grande amor da minha vida se chama Jesus Cristo. O grande amor da minha vida foi Ele que se deu na cruz, foi Ele que estava naquele madeiro sofrendo aquilo que eu não poderia sofrer. Foi Ele que estava com seus braços estendidos. Foi Ele que declarou para o inimigo da minha alma, dizendo: olha, durante tantos anos você pelejou contra a vida dele, mas agora eu estou entrando, estou mudando o quadro, estou mudando a história da vida dele. Existe um, querido, que eu admiro, existe um que eu amo, existe um que eu anseio um dia estar com ele, e esse nome é Jesus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. E os teólogos vão dizer que aquela cruz, aonde pelo qual Jesus foi crucificado, não era dele. Aquela cruz não tinha os moldes dele. Aquela cruz havia sido confeccionada para Barrabás. Ela tinha os moldes de Barrabás. E à medida que Jesus é pregado naquela cruz, que não era dele, que não tinha o seu tamanho, aonde pelo qual ele não merecia, alguns teólogos também vão afirmar que tiveram que esticar um pouquinho mais os braços do Senhor, para que ele pudesse alcançar o lugar certo, aonde pudesse ser naquele momento pregado. Dê-me toda a tua atenção. E à medida que esticam os braços do Senhor, mal sabia eles que ao esticar os braços do Senhor, era como se o Senhor estivesse dizendo assim: pode esticar, porque o meu objetivo é abraçar todos os meus através da minha morte. Pode esticar. O que acontece na minha vida e na tua é que às vezes não damos o valor de fato ao sacrifício de cruz feito por mim e por você. O que acontece muitas das vezes é que não conseguimos compreender a dimensão desse sacrifício. E olha, querido, a Bíblia relata que outras pelejas o povo enfrentou, depois com Moisés, muito depois com Josué. Mas eu quero te dizer que Cristo venceu a maior batalha que nós um dia podíamos ter enfrentado. O Senhor, Ele se deu na cruz do Calvário em favor de mim e de ti. Isaías vai dizer então: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Os braços estendidos do Senhor. Você vai ver que o primeiro mártir, o primeiro diácono instituído pela igreja primitiva, ao ser apedrejado, a Bíblia diz que ele contempla, ele olha para o alto e vê os céus abertos. Ele vê um trono, ele vê a glória de Deus. E está tomando pedrada, e está olhando, e ninguém está entendendo nada. Ele está vendo a glória de Deus, e ele vê à destra um trono vazio, porque ele contempla o Senhor dele, de pé inclinado para ele. Eu quero falar para você, que eu não sei qual é o sofrimento que tu tem vivido, eu não sei qual é a dor que tu tem vivido, eu não sei o que tem tentado te atribular, ou tentar te deixar triste.
Mas uma coisa eu vou te dizer, independente de qualquer coisa, Ele vive e reina para todo sempre. Ele está com os braços estendidos para você. Ele está aguardando por ti. Ele está esperando você declarar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Eu costumo dizer: de que forma você quer que Deus fale contigo? Qual a linguagem que Deus fala? Alguns, e a própria presidenta disse que o Papa pode ser argentino, mas Deus é brasileiro. Qual é a linguagem? Claro que isso é uma brincadeira. Qual é a linguagem que Deus fala? Qual é a linguagem que Ele fala? O que você quer? De que forma você quer que Ele fale contigo? Pastor, eu posso optar? Pode. Se você quiser que Ele fale contigo no amor, Ele fala contigo no amor. Mas Ele é tão soberano, te ama tanto, não quer te perder, que se necessário for, Ele também fala contigo na dor. Mas uma coisa eu posso te dizer: os braços do Senhor estão estendidos para mim e para você. O Senhor está com seus braços estendidos. E aí eu vou entender que a crise passa, eu vou entender que a dor passa, eu vou entender que a traição passa, mas o meu Deus, Ele sim vive e reina para todo sempre. Eu admiro Moisés. Ele estava lá na frente daquela batalha como líder. Eu admiro ele, mas eu quero te dizer que a minha maior admiração não está em cima de homens, não está pautada em homens, não está pautada no que um homem pode vir aqui e oferecer para você, não está pautada na emoção, porque existem pessoas voltadas para a emoção, e aí tu ministra algo bonito, e aí a emoção faz com que seja tocado no teu coração, e você se derrama. Não, independente de qualquer coisa, se ninguém falar comigo, se ninguém for usado para a minha vida, o meu Deus, Ele vive e reina para todo sempre. Ele é o motivo da minha alegria, Ele é o motivo da minha satisfação, Ele é o motivo da minha caminhada, Ele é o motivo das pedras estarem vindo e eu permanecer de pé. O meu Deus é o motivo da minha alegria. Eu amo Moisés, eu admiro Moisés, mas ao Rei dos Reis toda a honra, toda a glória e todo louvor. A Ele sim vale a pena oferecermos o nosso melhor, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa dedicação, o melhor, o melhor, o melhor. Quando eu achei que não tinha mais jeito para mim, quando eu achei que não tinha mais solução, era como se eu fechasse meus olhos, era como se eu dissesse, era como se o Senhor dissesse: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Filho, a minha mão não está encolhida para você. A minha mão não está encolhida para você. Aquela morte foi tão importante daquela maneira, que a Bíblia diz que quando Jesus diz: está consumado, Senhor, eu te entrego o meu espírito, o véu se rasga de alto a baixo e me dá livre acesso ao Pai. A esse Jesus o meu melhor louvor. Para esse Jesus o meu melhor. Para esse Jesus Ele não precisa de Arão e nem de Ur. Eu preciso de você. Toca na pessoa do teu lado e diz assim: eu preciso de você. Mas o meu Senhor não precisa de mim. Fala de você: não precisa de mim para agir. Moisés precisou de Josué. Moisés precisou de Arão. E Moisés precisou de Ur.
Mas o meu Jesus estava só naquela cruz. Estava só naquele lugar. Os seus discípulos o abandonaram. E aquela solidão era para ser a minha solidão. Aquela dor era para ser a minha dor. Mas Ele, o que vive e reina para todo sempre. Ele, sendo dependurado numa cruz que não tinha o seu molde, nem o seu tamanho. Ele, ao lado de dois malfeitores. Ele virou para o Pai e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que dizem. Tamanho amor. Amor igual a esse não há. Geralmente nessa época as famílias se reúnem e algumas pessoas se sentem só. Algumas pessoas se sentem à parte. Mas o Senhor manda te dizer: eu sou contigo. Essa alegria que eu coloco dentro de você, o mundo não possui. O Senhor te inspira a sonhar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Queridão e queridona, hoje Deus só quer uma coisa de você: corra para os braços do seu Pai. A primeira coisa que Ele vai fazer contigo, como fez com o filho pródigo, é o abraçar bem apertado e o beijar, mostrando para você que Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. Ele vive. Com todas as cabeças curvadas, em nome de Jesus.